certo? E aí, para avaliação 2, a gente tem pteridófitas e fungos. E também vamos ter atividade de extensão, que a disciplina inclui a SEX. Vocês já tiveram acesso ao cronograma das atividades práticas que os professores irão fazer com vocês esse semestre? Sim ou não? Já sim, professora Suzana. Eu acho que a Eliette, ela já fez, né, esse cronograma, e aí a gente tem 2 semanas de práticas que vocês estão já, né, organizando a agenda de vocês para não faltarem, certo, gente? Então, a gente tem aqui, já vou logo lembrar que hoje é o dia 2, né? Então, a gente ainda tem algumas semanas. Então, a primeira semana de prática, se tudo der certo, é do dia 12 ao dia 16. E a segunda semana de prática, do dia 26 ao dia 30, tá bom? Então, nós vamos ter essas 2 semanas de práticas de aulas relacionadas às aulas de biologia de criptógamas, tá bom? Eu vou logo falar para vocês o que foi que aconteceu aqui nesse chat, porque eu não estou acompanhando. Não, né? Não passaram ainda, não? Tá, mas eu acredito que os polos irão passar para vocês, porque foi passado para mim, só para confirmar. O polo de Cruzeiro do Sul já repassou aos alunos. Já, né, João Gabriel? Tá. O Deusimar também disse que a Crelândia já sabe. Então, solicitem aos polos, né, locais a confirmação. Se não, eu peço para o Alan passar para vocês, que é o tutor da disciplina, tá bom? Gente, infelizmente eu não vou poder estar nas práticas que incluem Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, porque vai chegar uma visita no meu trabalho presencial e eu não vou poder faltar essa visita. Então, eu não vou poder estar com vocês. Eu fiquei bem triste, eu tentei fazer de tudo para poder marcarmos uma nova semana, mas infelizmente não foi possível, tá? Por falta de tentativa, não foi. Eu tentei, mas não foi possível. E aí, quem vai me substituir, né, a professora Eliette indicou o Jonatas, que ele é biólogo também, então ele vai estar me substituindo nas aulas práticas, tá certo, gente? Para o pessoal do Baixo Acre e Alto Acre, eu vou conseguir estar. Então, eu vou conseguir ir, se tudo der certo, em Chapuri, Brasileia, Acrelândia, tá? Então, e Rio Branco. E nesses 3 municípios, nos 4 municípios, eu vou conseguir estar nessa semana da última semana de maio. Mas é isso, gente. Eu nem ia avisar para vocês, mas como vocês já sabem, eu ia fazer surpresa para vocês não ficarem tristes. Mas como o Deusimar e o João Gabriel já souberam, né? Então vocês já sabem que eu não estarei. Então é isso, gente. Mas de qualquer forma, aproveitem, tá? Todas as aulas, né? Lá em Sena Madureira, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, aproveitem. O Jonatas tem muita experiência com bancada de laboratório, ele é técnico em laboratório na UFAC. Então, assim, aproveitem tudo que ele vai passar para vocês, de acordo com o meu planejamento, e assim, né, vai dar tudo certo. Eu só depois vou confirmar com os polos locais se a gente vai usar as mesmas infraestruturas das outras escolas que a gente foi, em Sena Madureira, se a gente vai usar a infraestrutura da UFAC, em Cruzeiro do Sul, tá? Mas aí não se preocupem, pessoal de Cruzeiro, Tarauacá e Sena, que vai dar tudo certo. Mas eu não pude ir por conta da falta de mobilidade mesmo, sabe? Porque eu não tinha mobilidade para ir em outro momento. E Chapuri me aguarde. Então, o livro que vai lá para o Tarauacá, quem vai entregar vai ser o Jonatas. E o livro que vai para Chapuri eu entrego pessoalmente, tá bom? O terceiro livro eu vou sortear antes da aula prática, para a gente poder ver quem vai ser, se vai ser eu que vou entregar ou se vai ser o Jonas. Na próxima semana é prova, então deixa eu ver o próximo sorteio, quando vai ser.
Mas dia 16 já vai ter aula prática, né? Então a gente vai ter a gente só vai se encontrar dia 23. Eu vou ver, tá, gente, como vai ficar esse outro sorteio. Qualquer coisa eu deixo no final da disciplina. Então, falando aqui do que realmente é importante para hoje, a gente vai falar do nosso último filo, que é o briófita, que inclui os musgos verdadeiros, né? Então, lembrando que nas briófitas a gente tem as hepáticas, a gente tem os antóceros, a gente tem o filo briófita, que inclui, né, 3 classes. E aí, nós paramos aqui na aula passada e vamos concluir. Eu fiz também, eu não sei se vai funcionar, mas eu espero que sim, um quiz com 10 questões de revisão, bem rápidas, bem papo relacionado à nossa prova. Eu fiz pelo Kahoot, eu não sei se é assim que pronuncia. Vamos ver se vai funcionar, tá, gente? Eu sim espero. Eu vou tentar colocar ele aqui na tela no final da aula e vocês vão selecionando as perguntas que vocês acham que... As perguntas não, as respostas que vocês acham que é correta. Tem um fator limitante nessa plataforma online, é que ela só dá acesso simultâneo a 10 pessoas. Então, provavelmente eu não vou conseguir que todo mundo participe, mas eu coloco ela aqui projetada e vocês vão me dizendo qual é a correta e qual é a incorreta, e a gente vai fazendo juntos, tá bom? Porque se não for pago, eu só posso fazer com até 10 pessoas participando. Então, gente, desculpa, vou só tomar uma aguinha aqui. Esse filo, como foi falado na aula passada, ele inclui os musgos, né, verdadeiros, que é o filo briófita. A classe brilha é a que realmente inclui os musgos verdadeiros, mas a gente tem esfaginária. E quem foi que leu essa outra aqui? Eu acho que foi o Janaldo. Foi tu, Janaldo, que tá aqui? Como é que é esse nome aqui mesmo? Vamos lá, Cristiele, Yuri, Francisnilda. Quem vai falar aqui? Eu vou ler, professor. Boa noite. Tá. Boa noite. Andréa e Dai. E o... Pode continuar aqui. Bri e Dai. Perfeito. Então, quando a gente fala de briófita, vocês vão sempre memorizar que o filo briófita está dentro do grande grupo de briófitas, certo? Então, a gente tem 3 classes principais. E essas classes incluem alguns tipos, né, de musgos. Então, a primeira, essa inclui os musgos de tufeiras. Então, são aqueles musgos que formam grandes aglomerados, principalmente, gente, no hemisfério norte. Aqui, os musgos de granito, então, eles ficam muito próximos, né, em regiões que tem muita pedra, e tem muito material magmático, então, a gente tem ali o granito. E aqui, essa classe Bridae, ou Bridae, é o que a gente chama dos musgos folhosos verdadeiros, aqueles que a gente fala, né? Esse que está atrás de mim aqui. Então, o musgo verdadeiro. O que faz diferença, né, em relação a essas questões? Está relacionado ao modo de vida e os aspectos anatômicos e morfológicos, tá bom? Então, quando a gente fala de maior número de espécies das plantas avasculares, o filo briófita é o que abriga mais ou cerca, dependendo da literatura, de cerca ou diz mais de 9.000 indivíduos já catalogados. Tá certo, gente? Vocês não podem esquecer, né, que assim como as demais espécies de briófitas, os musgos, eles também dependem de água. Essa foto aqui que eu tirei, eu acho que eu já falei dela para vocês, foi quando eu viajei de férias, em janeiro, e aí eu fui no meu último dia de passeio, no penúltimo dia de passeio, que eu viajei para o Equador, a gente foi para uma área de vegetação de bosque úmido, e lá tinha uma infinidade de briófitas,
e pteridófitas, que quando chegar nas pteridófitas eu fiz várias filmagens, fiz algumas filmagens, não, várias, algumas, depende da situação. E eu fiz fotos também do que eu encontrei por lá. Lá tinha uma altitude em torno de quase 3.000 metros, 3.000 e pouco, 3.200, eu acho. E é uma região de muita umidade, então tem muita água, tem muita pedra. E esse aqui, ele estava num caule, né, de uma planta. Então, eu fiz, assim, algumas fotinhas para ver como aquilo está intimamente ligado à umidade. Então, o nome é região de bosques úmidos andinos, né? Então, tem muita umidade, logo, o que mais a gente vai conseguir ver ali, além da vegetação de fanerógamas, a gente consegue ver muitas pteridófitas e muitas briófitas. Então, aqui só um exemplo, isso aqui foi, apesar de não estar perfeita a foto, mas eu que tirei, eu fiz questão de, eu me lembrei muito de vocês, falei, sim, eu vou fazer alguns registros para os meus alunos verem o que eu estou vendo por aqui. Inclusive, eu coloquei uma foto lá no AVA que eu fiz num jardim botânico da cidade. Então, naquele lugar, era justamente o lugar de bosques úmidos, né, que simulava os bosques úmidos e tinha muita briófita e muita pteridófita. E aí, uma coisa que é comum ao filo são, né, os ciclos. O ciclo biológico, que eu vi algumas pessoas falando aqui no chat, rapidinho, ele é muito, muito parecido entre hepáticas, entre antóceros e os musgos, né, o filo briófita. Então, de antemão, já digo para vocês, estudem os ciclos reprodutivos, tá, gente? Vai cair um deles. Então, já estou dando a dica. Vai cair um dos ciclos. De briófitas, vai cair um, tá bom? Então, você estuda, lê, dá uma visualizada nele. Eu não vou pedir para vocês desenharem, mas vocês vão ter que saber ele para vocês poderem tirar a notinha que vocês precisam, tá bom? Então, dentro das briófitas, um desses ciclos de vida vai cair. É um, não são todos, um. E aí, quando a gente fala de briófita, desse filo específico, não é da hepática, não é do antócero, da briófita, a gente fala o quê? Que os gametófitos possuem estruturas que são rizoides. Então, você já tem uma estrutura diferente das demais. Se a gente fosse fazer uma tabela de comparação, existe uma estrutura chamada rizoide, que eu falei na aula passada, que ela é multicelular. Então, você tem ali várias células que formam essa estrutura. E qual é a função desses rizoides? Então, se você pensar no nome, você já faz uma analogia. Rizoide. Será que é rizoma? Não. É raiz. Parece com raiz, mas não é raiz. Então, fixa, aqui nessa imagem, tem vários rizoides que fixam esse musgo no caule dessa planta, que não é um sistema radicular, tá, gente? É um rizoide. Alguém levantou a mão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Foi Ingrid. Então, a gente tem aí, né? Semana passada a gente falou do protonema, que são células que estão ali para ajudar no processo, né, de diferenciação do gametófito, é o início da diferenciação do gametófito, e a gente tem, né, a presença de cloroplastos, que não é visto nas outras briófitas, eles são vistos nessa aqui. Então, uma das características principais, quando vocês estiverem lá no laboratório visualizando, a gente vai tentar ver essa diferença, né? Claro que isso depende do corte histológico que a gente vai fazer, corte anatômico, depende também do nosso microscópio que a gente viu, né? Nossa realidade, cada município tem a sua. A gente tentou fazer o melhor, então, assim, vamos tentar fazer isso acontecer, a gente vai tentar ver essas estruturas. E aí, eu me lembro que nós falamos na aula passada sobre algumas espécies possuírem esses hidroides e leptoides. Lembra o que eles eram? Vocês lembram que eu perguntei para vocês, faça uma pesquisa rápida? E vocês fizeram uma pesquisa rápida. A gente fez meio que uma analogia ao tecido vascular das plantas vasculares. O que era mesmo isso? Que estruturas são correspondentes?
vocês falaram para mim na aula passada, porque eu voltei aqui para o início, para a gente falar só desse filo. O que realmente eram, né, os leptóides e os hidróides. Então, a Fabiana falou aqui, condução de água, sais minerais e de nutrientes, o que pode fazer uma analogia, né, à questão dos tecidos vasculares das plantas superiores, né, o que dá uma analogia de floema e xilema, mas não é, porque aqui a gente não tem tecido bem organizado como as plantas vascularizadas, tá bom? E uma coisa que não é lignificado, não tem lignina, como as plantas que são de maior porte. Então, é uma coisa que deve ficar bem ali na cuquinha de vocês, porque isso faz diferença para o entendimento. E aí, uma coisa que é bem interessante também, que eu falei na aula passada, né, os esporófitos, eles são dependentes, né, nutricionalmente do gametófito. Então, o gametófito tem condição de fazer fotossíntese, usando os cloroplastos e os estômatos. Então, quando ele faz fotossíntese, ele consegue fazer a produção, né, a transformação de energia física em química. A partir daí, ele permite, né, a passagem entre células dos fotoassimilados para o esporófito. Então, o esporófito, que é sugestivo para quem está com dúvida no ciclo, ele é produto de quê? Da fecundação dos gametas, da oosfera com anterozoide. E aí, essa fecundação forma o esporófito. Lembra que a gente falou na aula passada? O esporófito, ele é N ou 2N? Diploide ou haploide? Estou aguardando aqui a resposta de vocês. Diploide. O esporófito, ele é diploide. Por quê, gente? Porque ele é a junção dos esporos, tá bom? Então, isso é importante que vocês entendam. O tecido esporogênico, o esporófito, ele é fruto da fecundação. Então, ele é diploide. Mas o que ele produz, que são os esporos, já volta a ser o quê? Haploide. Então, o que vocês precisam lembrar? O gametófito, para quem está com dúvida, né, no ciclo reprodutivo, o gametófito, ele é o que a gente chama de esporo germinado. Se o esporo, ele é haploide, o gametófito vai ser o quê? Me digam aí. Diploide. Não. É a lógica. Se o esporo, presta atenção, se o esporo, vou até riscar aqui, ó, isso aqui é um esporo. Ele germinou, ele foi para cá, e aí ele começa a germinar, que a gente fala, né? Crescer, formar-se folhinhas, filhotes. Ele deixou de ser, do ponto de vista genético, diferente do que ele era? Não teve fecundação, ele só germinou, ele só cresceu, ele só sofreu sucessivas mitoses. Então, nesse caso, a gente está falando da mesma haploidia. Isso quer dizer o quê? Ele continua sendo haploide, porque ele vai formar o gametófito, que vai se desenvolver e vai formar os anterozoides e a oosfera, e a partir daí a gente tem de novo os gametas que vão se unir e vão formar o esporófito. E eles precisam de quê? De água. Né? Então, a gente depende ainda da umidade para que esse anterozoide caminhe e faça o processo de fecundação até o arquegônio, que vai encontrar a oosfera. Então, quem é a célula móvel? É o anterozoide, ela que tem os flagelos que permitem a movimentação pela gotícula de água. A oosfera é a célula imóvel. Vocês podem fazer uma analogia com outros tipos de fecundação. E a partir daí, esse processo fecundou, forma a seta, forma a cápsula e forma o que a gente chama de esporófito, 2N. Isso, gente,
é memorização. Vocês vão ouvir o podcast que eu deixei lá, tanto que vocês quiserem, e vão visualizar a imagem que eu fiz, né? Eu escaneei o ciclo de vida do musgo verdadeiro do livro de Biologia Vegetal. Quem for nos seus polos, por exemplo, o polo de Brasileia, eu vi que tem um livro de Biologia Vegetal. Já pega ele, já dá uma lidinha, que é do Raven, tá? E quem não for, não tem problema, porque lá no AVA tem todo o material que você precisa para estudar. E assim, gente, memorização, né? Para vocês poderem aprender, e assim vocês vão memorizando. Não é decorar, é memorizar e criar uma memória a longo prazo. Eu vou falar para vocês que eu, por exemplo, né, tive na minha graduação essa disciplina com uma professora que já vai se aposentar, a professora Rosélia. Esse ano é o último ano dela já como professora titular. E eu me lembro que ela não era como eu, ela era muito exigente, muito. Eu sou, assim, super tranquila. E aí, até hoje, eu me lembro da prova final que eu estudei. E essa prova final, ela me marcou de um jeito, né, que eu realmente aprendi tudo aquilo que estava naquela prova. Eu dei meu sangue, né? E aí, isso que eu aprendi, gente, ficou para sempre. Nunca aquilo saiu da minha memória, porque eu criei uma memória de longo prazo, e a memória de longo prazo, ela não é perdida. Então, façam isso, estudem, não é para vocês terem somente uma nota, é para vocês aprenderem. Tipo, eu sei que vocês estão tendo uma disciplina pesada, que é genética molecular. Eu não sei como está sendo, se vocês estão conseguindo absorver bem, se não estão, enfim. Mas é pesada, não é fácil, porque eu sei o que eu estou falando, mas vocês precisam ir se dedicando, tá bom? Então, vocês vão organizando as janelinhas de vocês para vocês aprenderem que os esporófitos, por exemplo, aqui da biologia de briófitas, eles são pequenos, eles dependem do gametófito, que tem cloroplasto, que tem estômatos, que vai fazer o processo de fotossíntese para ter o que ele precisa do ponto de vista nutricional e assim se dividir e formar os esporos. Ele não tem autonomia nutricional, ele depende do outro. Isso aí vocês já vão organizando na mente de vocês. E lembrar que isso aqui, que está aqui atrás de mim, é bem pequenininho. Mas para esse filo, pode chegar até 30 centímetros. Entendeu? Então, assim, eu digo a vocês que é uma questão de vocês irem memorizando, irem olhando as imagens que vocês vão aprender, né? Então, vai dar certo. Deixa eu ver aqui que o pessoal colocou. A Tatiane colocou aqui, boa noite, professor, no final da aula pode dizer se a aula prática está confirmada, assim como no cronograma, está confirmada, tá? Até o momento, nenhuma alteração. Deusmar falou, é assim mesmo, aprendemos mais com os nossos erros que com acertos. Está sendo disciplina maravilhosa, a professora Rosley faz a disciplina ficar fácil. Maravilha, fico muito feliz com esse relato do Deusmar sobre a disciplina de genética, porque não é fácil, né? Não é fácil. Eu não sei se eu fui muito exigente com os meus alunos quando eu dei essa disciplina, mas os alunos tinham tanto, meu Deus, professora, porque a gente fazia muita prática no laboratório também, a gente fazia, até artigo científico eles fizeram, tá, gente? Desenharam o primer, então, assim, não foi brincadeira, né? Então, eles desenharam marcadores moleculares, usando programas. Do jeito que eu faço com vocês aqui, eu fazia lá também, só que lá era mais complicado, porque, não que seja mais fácil aqui, mas porque a gente tinha, né, aulas toda semana. Vocês têm essa aula aqui de 1 hora, eles tinham de 3, 4 horas, né? Então, é bem mais pesado. Então, gente, é isso. Quando a gente fala, né, de briófitas, lembra, esporófitos, gametófitos. O que é haploide? Gametófito. Quem depende de quem? Esporófito depende de gametófito, porque o esporófito não tem
autonomia nutricional. Ele não faz nada além de receber os nutrientes dos gametófitos que têm estômatos, cloroplastos e que vão ser responsáveis pela produção dos fotoassimilados. E que têm estruturas como os leptóides e hidróides que vão fazer ali o processo de levar os nutrientes de célula por célula até chegar onde ele precisa estar, que são nos tecidos onde não há o processo de produção, né, desse fotoassimilados. Pode falar, Deusimar, fique à vontade. Professor, uma dúvida que me surgiu durante os meus estudos foi a questão dos gametófitos. Esses gametófitos seriam especificamente os, assim, falando em outras palavras, os filídeos, ou eles estão entre os filídeos? Na verdade, o gametófito é tudo que contempla, tirando o esporófito. Então, é isso tudo aqui. Deixa eu passar o slide. Só um momentinho. Aí você vai ver. É isso aqui, ó. Tá vendo? Então, toda essa estrutura aqui são os gametófitos. Essa estrutura aqui é o quê? O esporófito, onde eles vão liberar os esporos. Então, a gente tem aqui a seta, a cápsula, dependendo da espécie, e aqui a gente tem os filídeos, rizóides, que são as estruturas que a gente chama, né, de gametófitos. Então, o que diferencia o gametófito do esporófito é porque o esporófito ele vai produzir realmente os esporos. E o gametófito é o esporo germinado, né, o crescimento do esporo. O esporófito é a fecundação da oosfera com anterozoide. Por isso, gente, que ele é diploide, porque fecundou os gametas, tá bom? Então, a gente tem aqui nessa situação, por exemplo, os gametófitos que vão produzir os anterozoides, né? E a gente vai ter os gametófitos que vão ser os arquegônios, que vão produzir a oosfera. A oosfera, ela não é móvel, ela fica lá na estrutura guardadinha. Quem vai precisar se deslocar através de gotículas de água, através da umidade? Os anterozoides. Então, a gente tem aqui os anterozoides que vão viajar e quimicamente, bioquimicamente, ele vai encontrar a oosfera. E ali tem o processo de fecundação. O resultado dessa fecundação vai ser a formação dessa estrutura aqui, que é o esporófito, tá bom? Então, isso é importante que vocês mentalizem, né? O ciclo que está lá bem organizadinho, que eu fiz, né? Tirei lá, fiz um scanner, organizei bem interessante para vocês, tentei deixar o melhor possível. Vocês vão ver passo a passo, e a partir daquele passo a passo, da visualização, vocês vão conseguindo fazer o mapa mental de vocês, para vocês aprenderem. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, isso não é só para a disciplina, isso inclui várias outras situações, né? Principalmente quando a gente fala de ENAD, concursos públicos, processos seletivos. Às vezes, uma questão de ploidia faz você errar a sua prova, né? Se você não sabe o que é haploide e diploide, você pode errar a sua prova. Não só em botânica, mas em qualquer outra área que envolva genética. Pode falar, Evilane. Boa noite, professora. Boa noite. Aquele primeiro vídeo lá que a senhora colocou sobre a passo a passo da fecundação ficou fácil de memorizar mais que, tipo, falando sem visualizar. Uhum. Sim. Aquele vídeo é maravilhoso, por isso que eu coloquei lá. Aqui eu só estou dando umas dicas. Eu falei para mim mesma, eu não vou explicar todo o ciclo biológico lá nas aulas síncronas, porque eu vou deixar formas, ferramentas para eles verem, ouvirem e visualizarem e ouvirem através dos vídeos. Eu achei melhor. E aí, professora, a gente vai tirando aqui na nossa conversa. Pode falar. Mas cada ciclo é diferente, né? Não é igual. Não, os musgos e as hepáticas, elas têm muita coisa em comum. Na verdade, o que vai ser diferente são algas. As briófitas como um todo, elas têm bastante coisa em comum.
Vamos supor, né, você consegue visualizar no musgo verdadeiro uma cápsula, né? Então, uma situação em que você não vai ver em outro grupo, porque ele tem essa estrutura diferente. Então, do ponto de vista morfológico, você vai ter diferenças e anatômicos, mas do ponto de vista genético, não vai ter diferença, tá? Então, anatomicamente, morfologicamente, celularmente, você tem diferença, mas geneticamente, a situação fica igual. Então, você tem uma parte do ciclo em que envolve apenas ploidia, do tipo haploide, e outra parte que tem diploide. E aí, o processo disso tudo vai dar o que a gente chama de esporófito e gametófito, tá bom? Então, é isso. Quando vocês forem estudar, vocês olhem bem o ciclo, vejam o vídeo que eu coloquei lá, é rapidinho, não é demorado, que vocês vão conseguir aprender bem legal, vocês vão ver, não se preocupem não, vai dar certo. E aí, quando a gente fala de classes, a gente vai olhar essa aqui, agora. Quem foi que falou, levantou sua mão aqui, gente? Alguém levantou a mão? Eu acho que foi o chat. Ah, tá bom, obrigada. E aí, gente, quando a gente fala de classes, aí a gente tem o que nós chamamos dos musgos, né, que são da classe Sphagnidae, ou Sphagnidae, depende, mas a gente vai sempre falar Spha, porque o PH a gente fala como se fosse Fá, tá bom? Gnaidea. Esse aí é um gênero, né, o esfagno, que é um gênero muito populoso, digamos, em questões relacionadas ao número de espécies, né, são 400 espécies ou mais descritas, e é bem interessante que aí a gente fala que forma as tufas, né, porque no hemisfério norte, nós temos, a gente fala de nós planeta Terra, ele tem essa área do hemisfério norte que tem uma grande quantidade desse gênero e tem uma importância econômica gigantesca. Por quê? Porque eles são grandes sequestradores de carbono, primeiro. E segundo, eles são utilizados, né, em relação à produção de combustível. Então, eles servem como combustível. Então, a gente tem ali um fator econômico e ecológico que é ligado. E eles são também, gente, fontes de CO2. Então, tem que ter bastante cuidado, né, quando a gente fala de perder essas regiões de turfeiras, né, de musgos, você também está liberando gás carbônico, assim como a gente faz aqui na Amazônia, quando a gente derruba uma grande quantidade de massa verde, está liberando gás carbônico, tá? Então, eles têm essa função e eles se reproduzem principalmente no inverno. Por que seria? Porque se você for pensar no inverno, ali tem mais umidade, principalmente pela precipitação e pela formação dos bancos de neve. Então, às vezes, o que acontece? Você olha uma camada, né, naqueles filmes de inverno do hemisfério norte, né, do Papai Noel, e você vê uma grande quantidade de neve, e ali embaixo você tem uma grande camada também desse tipo de briófita, que é do esfagno. Então, é bem interessante, viu, gente, você pensar que embaixo daquela grande quantidade de gelo tem vida, uma vida que está, inclusive, em processo de hibernando para no final do inverno, que as gotículas estão ali se desfazendo, né, os flocos de neve estão derretendo, ele começa a usar essa água para poder levar os seus anterozoides, né, a formação dos anterídeos, arquegônios, para poder ter o quê? A fecundação. Então, é bem interessante. Por que no final do inverno? Porque a gente tem ali um momento de derretimento da camada mais grossa da neve. Quando a gente fala de mudanças climáticas globais, vocês acham que essa classe, ela pode ter impacto?
no seu crescimento, na sua reprodução, esse gênero ele pode ter um certo impacto positivo, negativo? O que vocês acham? Lá no hemisfério norte? Eu suponho que sim, um impacto negativo. E aí, quem mais acha? Eu também acredito que sim. Por quê? Agora é a pergunta. Eu acho que é porque são captadores de carbono, alguma coisa assim, não foi? Referente a isso, né? Quando a gente fala de preocupação, o que é essa preocupação? Se a gente está tendo uma mudança na estrutura populacional por conta da questão da mudança do clima, aumento de temperatura, derretimento de gelo, uso dessas populações, aumento, diminuição, né, que a gente fala que é retração e expansão da população, você pode ter ali um problema no sequestro de carbono, liberação de carbono. Então, se essas populações diminuírem, você vai ter diminuição no sequestro de carbono, porque elas representam uma grande quantidade de organismos fotossintetizantes nessas áreas, né? A gente não pode esquecer que tem áreas que são dominadas nesse hemisfério norte, por esse tipo de musgo. Então, a mudança climática interfere justamente no balanço de CO2, no balanço de gás carbônico. Então, vocês vejam que, além da gente estudar a biologia, a gente também tem que se preocupar com a questão ecológica, econômica. Isso interfere. A mudança é real, né? Não só o urso polar está sem hábitat. Essas plantas também estão perdendo o seu espaço por mudanças no uso da terra, por questão do aquecimento, então, por escassez de recurso hídrico. Se você perde água, você não tem como completar o ciclo reprodutivo das briófitas. E aí, o que vai acontecer? Elas deixam de fazer o serviço ecossistêmico delas. E isso aí gera uma bola de neve. Hoje, né, toda vez que eu estou dando uma disciplina, eu sempre tento focalizar, olhar para o meu dia a dia e ver esses organismos que eu estou dando, né, a aula. Então, eu sempre olho assim, né, eu dou uma olhada no que eu tenho no meu entorno. Aí eu estava indo, não sei aonde, eu olhei um muro, aí estava lotadinho assim, cheio de musgo, né, aquele muro. Então, eu começo a observar aquele componente, eu não sei se vocês são assim. Então, de acordo com o que eu estou fazendo naquele momento, eu começo a observar os componentes da minha disciplina. Eu olho o componente vegetal daquilo, eu começo a ver onde é que tem, começo a fazer as correlações. A gente já está entrando em maio, né, no nosso segundo dia de maio, a lua já está ali no céu, as nuvens já vão começar a se dispersar, a gente já vai ter um clima mais seco, e aí vocês já vão ver, já vai estar diferente, né? Então, aproveitem agora para fazer o arsenal de fotos de vocês, porque vocês vão precisar depois para a gente fazer a nossa atividade final da disciplina. Ontem eu fui na igreja e tinha, na hora da missa, uma pessoa lá, ela falou, olha aqui esses fungos, gente, uns fungos lindos. Eu não tirei foto porque, infelizmente, estava sem meu celular. Então, vão organizando as fotinhas, porque o cenário vai mudar, né? Então, a gente sai agora do verão amazônico, a gente está agora entrando no outono, que vai ser o inverno. Hemisfério sul, né, gente? Mas o verão amazônico. Então, vai mudar tudo. Aproveitem agora. E aí, quando a gente fala de populações de plantas pequenininhas, avasculares, elas também sentem as mudanças. Na verdade, todas as espécies estão sentindo as mudanças. Não tem nada a ver com essa disciplina, mas se a gente for olhar o tanto, mas o tanto de reportagens de felinos que estão em ruas, que estão em bairros, que estão entrando em residências, isso não é normal. Anormalíssimo. Por quê? Porque a gente está destruindo o hábitat desses animais que vivem em um raio de quilômetros, né? Então, eles estão entrando no nosso hábitat. Não, nós entramos no deles, né? E é isso. Então, gente, esse desequilíbrio, ele é sentido em todos os níveis,
sejam em níveis microscópicos, sejam macroscópicos, sejam plantas vasculares, avasculares, animais, a gente está sentindo. Então, quem deixa de ganhar? Todo mundo. Que é a mesma coisa que perder, né? A gente está perdendo, todo mundo está perdendo, não só as briófitas, nem só as onças, mas todo mundo. E aí, quando a gente fala, né, sobre a questão de reprodução, as plantas, né, as briófitas, elas podem se reproduzir por um tipo de propagação assexuada. Então, o que acontece? Essa estrutura aqui, o gametófito, ele pode ir crescendo de uma forma, só de uma mitose contínua, né? Então, ele vai se dividindo e dando origem a um novo gametófito. Então, essa fragmentação dá origem a um novo gametófito, e aí a gente vê imensos tapetes de musgos no muro, num jarro, na superfície, às vezes, de uma calçada, no tronco de uma árvore que chega macio, é que nem isso aqui, macio, a gente sente assim, uma maciez, e a gente sempre sente umidade. Uma coisa que é bem interessante aqui na Amazônia é que quando a gente senta no solo, que tem muito musgo, a gente sai com o nosso bumbum molhado, né? Porque tem umidade. Então, aquele ambiente é úmido, ele não é seco. Para aqueles musgos estarem ali, precisa de água. Essa é a verdade. Então, os filídeos, está aqui, ó, a resposta. Nem tinha lido ainda isso aqui, ó. Eles fazem a retenção de água. Por que que eles fazem a retenção de água? E para quê? Essa é a pergunta. Para sobrevivência. Mas, além da sobrevivência, que tipo de sobrevivência? Por que que essa palavra foi usada por você? Sobreviver como? Tomar água? Ele usa para quê? Nutrientes, professora. Alguns nutrientes, mas qual é, assim, a função-chave da água? A reprodução? E reproduzir. Então, a água, gente, ela é o fator-chave para que essas plantas, elas possam, além de obter macro e micronutrientes, que depois vocês vão estudar na fisiologia vegetal, vocês também, esses organismos também vão precisar deslocar o seu enterozoide. Então, por isso é úmido. Faça um teste, né? Quem puder depois em casa, tiver algum musgo, faz o teste para ver assim, claro, né? Tendo cuidado para não ter nenhuma resposta alérgica, alguma coisa do tipo. Porque lá também é abrigo de outros tipos de organismos. Então, toca lá e você vai sentir umidade. Faz o antes, faz uma sessão cronológica. Ah, professora, você acha que eu tenho tempo de fazer isso? Não sei, quem tiver faz. Começa a partir de hoje. Toda semana você tira foto de uma briófita que você tem no seu caminho. Toda semana, toda sexta, eu vou tirar. E aí, quando terminar a disciplina, você faz uma amostra fotográfica para a gente, para ver a mudança. Será que mudou? Será que a falta de água mudou a estrutura do gametófito? Será que ele diminuiu de tamanho? Tamanho mesmo. Será que ele retraiu ou será que ele expandiu? Isso é bem interessante. Vocês podem fazer um videozinho curto, mostrando o processo de diminuindo o índice pluviométrico, a gente diminui também a reprodução e o crescimento dos musgos, das briófitas como um todo, das hepáticas, dos antóceros. Então, isso é bem interessante. Isso aí pode ser feito até quando vocês estiverem sendo professoras e professores no ensino médio, na educação básica. Vamos fazer um ensaio fotográfico. A gente vai observar a mudança, o comportamento das plantas ao longo das estações do ano. É bem interessante, né? É bem interessante mesmo. E você pode ali colocar várias discussões em cima, né, da sua temática, não só de botânica, mas de química, de física, de várias coisas. Meteorologia. Pode falar. Acho que o João Gabriel falou antes. Deixa só o João Gabriel falar. Pode falar, João. Aí você... Vai lá, João Gabriel. Professora, o meio de reprodução, por exemplo, que facilita a reprodução é a água, né? Mas pode também ser o vento e somente
Os Sim. esporos, eles podem ser conduzidos através da pressão que a cápsula, que é uma estrutura muito parecida com essa aqui, abre um opérculo, que é como se fosse uma tampinha. Então, ele meio que faz uma explosão. A pressão e o vento, ele vai levar os esporos. Os esporos são o quê? São os formadores dos gametófitos, que são essas estruturas aqui. Então, pode ajudar no processo. Agora, o processo de reprodução assexuada é o esporo. O sexuada vai precisar da água. Então, essa é a diferença. O processo em que os gametas vão se deslocar, os gametas masculinos, para a oosfera, que fica uma estrutura chamada arquegônio, depende de água. O esporo, ele precisa de um ambiente úmido para se desenvolver e dar origem ao gametófito, mas ele não depende da água para fazer o transporte. Claro que a água vai sempre estar colaborando, mas não. O que vocês têm que assimilar bem é que para o processo de reprodução sexuada, a água é fundamental. Ponto. Então, é 1 litro de água? Não, gente, é de acordo com a situação. Tipo, sempre tem retenção de umidade. Então, vejam, os filídeos, eles são as estruturas que fazem a retenção, para justamente facilitar o deslocamento. E existe componentes bioquímicos, né, uma sinalização proteica molecular que favorece que essa célula masculina encontre a célula feminina. Então, existem sinalizações, é como se eles tivessem ali uma proximidade química. Um vai encontrar o outro. Eles vão se encontrar. A água, ela faz esse percurso até chegar lá. E aí, chegou, fecunda e dá origem ao esporófito. E vai mudando de acordo com o que a gente já aprendeu. Então, para o processo de reprodução sexuada, existe a necessidade da água. A reprodução assexuada, ela não vai precisar, tá bom? Ela vai só liberando os esporos. Outra coisa interessante dessa classe é que foi falado, né, lá na literatura, no livro do Raven, os autores dizem que essa, né, classe, ela tem uma função, essas tufas, lá do hemisfério norte, tem umas funções antissépticas que foram, né, descritas lá em 1880 na Europa, e também elas eram usadas como fraldas, gente. Vocês já ouviram falar que as pessoas antigamente usavam colchão de capim, de uma fanerógama? Monocotiledônia? Pois é, lá no hemisfério norte eles usavam as tufas, as briófitas, como fraldas. Por quê? Tá? É só olhar para cá. Os filídeos são excelentes. O quê? Eles fazem muito bem retenção de água. Então, o que foi visto? Olha, aqui a gente tem muita água armazenada. Não aguento mais essa criança fazendo tanto xixi. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui nesse pano, vamos colocar um monte de musgo, e aí a gente coloca para a gente tentar trabalhar menos, né? Então, o ser humano começou a pensar. E aí, depois disso, obviamente, hoje a gente já tem tecnologias bem avançadas, fraldas com outros sistemas, mas pode ter começado a partir dessa observação, que é bem interessante, né? O tal do conhecimento de acordo com a sua experiência. Você observa e você vê, como a Evelânia falou aqui, o conhecimento empírico. E aí, o que você fala, né? A gente observa e a gente aprende com a natureza. Eu acredito que vocês já devem ter feito isso na vida de vocês. Aprenderam com a natureza e foram aprendendo. Então, vamos lá, meu Deus, já está bem pertinho do final, mas já está perto, tá, gente? Aqui, né, a gente tem nessa classe, é utilizada ainda como adubo, só que acontece que tem uma exploração excessiva em relação à classe, e aí acaba causando esses danos ambientais que a gente já falou, né? É importante como combustível, como sequestradora de carbono e também favorece o aquecimento global pela queima da mesma. Então, se a turfeira, que é esse corpinho aqui, né, ela começa a ser queimada, ao invés dela ser uma sequestradora de carbono, ela vai ser uma
o quê? Se ela deixa de ser sequestradora, ela vai ser uma doadora. É o que está acontecendo com a floresta hoje, floresta amazônica. Ao invés de sequestrar, ela está doando carbono mais e mais. Aqui, rapidinho, a gente vai terminando, falta só um pouquinho, tá, gente? A gente tem a classe Andreaida. A gente tem 2 gêneros. Esses 2 gêneros, eles compõem aqui o que a gente chama de musgos verde enegrecidos ou castanho avermelhados, são 100 espécies. Normalmente são espécies que estão vinculadas. Essas espécies aqui, elas são de clima frio. Né? Essas 2 classes até agora são de clima frio, então são regiões árticas. A gente não vai vê-las aqui, tá, gente? É só para vocês poderem saber que elas existem. Por isso que a gente está conversando sobre elas. Obviamente, vocês precisam ter conhecimento. Mas elas não são da nossa região. Ou elas estão em Ártico, ou elas estão em regiões montanhosas. Nós não estamos numa região montanhosa, então a gente não tem como ver esse tipo de organismo. E aí, quando a gente fala de hemisfério norte, né, a gente tem ali as regiões em que você tem maior densidade do gênero Andreobrium, que é no Canadá e no Alasca, né, principalmente nas montanhas rochosas, nas rochas calcárias. Então, você tem uma grande quantidade. Mais uma vez, lembrando que essas espécies, elas são as espécies pioneiras, elas chegam ali no ambiente e permitem que outros organismos sejam fixados, né, então elas preparam o ambiente para outros organismos se fixarem. E aqui a gente tem um outro gênero, o Andrea, que tem os protonemas formados por 2 ou mais fileiras de células. Isso não quer dizer que formam tecido, são fileirinhas de células, tá bom? O que é diferente de outros musgos. E não há quase nenhuma espécie tem rizóides, que são essas estruturas que fazem a fixação do musgo. Belezinha, vamos lá, vamos continuando. Para a gente não passar aqui, ó, as imagens, tá? Olha aqui como é que é. Vocês já viram isso aqui? Aqui a gente não tem essa realidade, né? A gente não tem rocha. Onde a gente vai ter rocha? Lá na Serra do Divisor, a gente tem algumas formações, aí já consegue ver rocha. Mas aqui nessa região a gente tem rocha sedimentar, a gente não tem magmática. Então, normalmente elas ficam assim, elas cobrem grandes extensões de rochas. E aqui, ó, a cápsula se abre, essa estrutura aqui, ó, e ela vai liberar os esporos desse gênero aqui, Andreia, tá bom? E aí elas vão se abrir e vão liberar o que a gente chama de esporo para poder povoar essas regiões cobertas, né, por esse tipo de musgo. Vamos lá, vamos continuar, para não atrasar muito. Olha aqui, gente, nessa foto, não sei se vai dar para ver com perfeição. O que vocês acham que é isso aqui, esses pontinhos aqui? O que são eles? Os esporos? Os esporos. Então, vai liberando no ar. E aí ele consegue povoar essas grandes dimensões, principalmente quando você tem o quê? O que é um componente importante? Umidade, vento. É bem legal mesmo. A gente pode até tentar fazer isso aí, né? Mas a rinite às vezes pode fazer mal. A mesma coisa é o fungo, né? A gente tem que ter bastante cuidado a manuseá-lo por conta dos esporos, né, que fazem... Eu só em pensar já me dá uma coceira no meu nariz, gente, porque eu tenho rinite. Então, assim, a última, finalizando, graças a Deus, né, professora? Classe Bridae, que é do musgo verdadeiro. Elas, na verdade, a maioria dos musgos, né, que podem ter de 0,5 milímetro a 50 centímetros são dessa classe. Os gametófitos, eles são folhosos, tá? Não são talosos. Contém algumas geminhas e os protonemas. E aí, muitos musgos apresentam tecidos especializados para a condução e
de água e substâncias orgânicas. Professora, mas tecido, a literatura, ela dá, eu trouxe porque vocês podem ler, inclusive foi tirado do livro isso aí, do jeito que está aí, não tem nenhuma adaptação, é uma citação direta. Ele fala tecido, gente, mas esses organismos ainda não têm os tecidos verdadeiros, tá bom? É como uma simulação do tecido, mas não é histologicamente um tecido, tá? E aí a gente tem aqui o androma, que é um tecido condutor, os hidróides são células condutoras de água, tá bom? Então, nesse androma aqui, a gente tem os hidróides, que são células que vão conduzindo as moléculas de água uma a uma para a sua vizinha, tá bom? E aí a gente tem aqui o que a gente chama, poderia ser, que nem o Gabriel falou, um tecido simplificado? Poderia, não muito complexo, com células muito bem elaboradas, arranjadas morfologicamente, organizadas, né? Um tecido simples que vai fazer essa condução. Por quê? Porque eles chamam de tecido? Porque, aparentemente, né, o que os botânicos, né, o que os anatomistas, os histologistas vegetais viram foi que esse tecido, esse conjunto de células, ele é responsável pela condução da água e de outros tipos de substâncias orgânicas. Então, por esse conjunto de células, o adroma e os hidróides, ele vai carregar água e substâncias orgânicas. Aí eles falam, não, isso aqui, ela é especializada só para isso. Aí, por isso que eles falam, né, um tecido condutor, tá bom? Mas não se confundam, por favor. E aí, a gente tem também aqui, né, os leptóides, são as células condutoras de células orgânicas, leptomas, que é o tecido que é formado por essas células. E uma coisa que vocês, eu não sei se vocês já viram, mas que é bem interessante. Vocês já ouviram falar no xaxim? Vocês já ouviram falar em xaxim? Não? Nunca? Eu não. Vocês já viram aquelas plantas que ficam penduradinhas? Antigamente tinha muito, hoje em dia não é muito comum. E tinha como se fosse umas bordas marrons, assim, que parecia palha, mas não era palha. Muitas vezes as pessoas plantavam aquelas plantas, penduravam no teto. Depois eu vou mandar uma foto para vocês, tá? Vou pedir pro Alan passar para vocês. E esses xaxins, eles eram feitos de gametófitos de musgos verdadeiros, alguns. Ah, professora, mas tem xaxim que é feito da parte do endosperma, do coco. Mas tinha outros que eram feitos de musgos verdadeiros. Porque esses musgos, eles apresentam, né? Plantava samambaia, exatamente. A Nilda colocou aqui. Esses musgos, eles apresentam formas de crescimento tipo conchinha, né, de pinar, então eles formam almofadinhas, coisinhas grandes, ramificadas, e muitos desses, eles viravam como se fosse base para plantar samambaia. E aí essas ramificações, elas iam crescendo, se organizando ali, cobrindo grandes extensões, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui. Esse aqui é um exemplo do colchim, então eles vão formando esse crescimento aqui, ó. Essa estrutura aqui é o que a gente chama de quê, gente? Isso aqui, ó. Isso tudo aqui. O esporófito? E aí a gente fala que esse colchim de crescimento é essa estrutura toda aqui, todo esse conjunto vai crescendo. Essa é a parte do esporófito e aqui o gametófito. Esse depende desse. Vejam que ele nem verde tem, né? Não tem clorofila. Né? Aqui tem. Então, eles dependem. Essa estrutura aqui, a seta, a cápsula, depende de todo esse resto aqui. Então, eles vão crescendo, vão tomando uma dimensão gigantesca, e aí o ser humano pegou e foi organizando e fazendo uso, né, dessas plantas. Olha aqui, essa outra, esse aqui é o pinado, essa espécie.
Vocês já viram esse tipo de musgo? Eu não me recordo de ter visto. Mas vocês já viram algo parecido do ponto de vista morfológico? Eu já. Esse tipo de nada aqui? Talvez não foi o mesmo gênero, né? Mas morfologicamente a gente já viu sim esse tipo de briófito. O Deusimar falou que viu, outras pessoas aqui no chat já viram também. Então, quem tirou foto, por favor, guarde para você fazer seu trabalho de extensão, tá bom? Deixa eu voltar aqui na imagem que o Gabriel pediu, que é o slide anterior. Só um momento. Olha, Gabriel, você perguntou para mim sobre o gametófito e o esporófito. Então, nessa espécie aqui, que forma esses conchinhos, que são essas estruturas que vão crescendo, né, vão formando grandes adensamentos, o politrinco, ele tem, né, esse gênero, o que a gente chama aqui, ó, de esporófito, aqui a cápsula, que eu fiz questão de colocar esse círculo, e aqui toda essa parte verde é o que a gente chama de gametófito. E aí o que eu falei anteriormente é que esse esporófito aqui, que é produto da fecundação dos anterozóides com a osfera, eles dependem nutricionalmente daqui. Professora, mas será que toda hora a gente vai ter esporófito? E aí, gente, vocês olham para os musgos hoje, né? Vocês já estão começando a enxergá-los. Vocês conseguem ver parte de esporófito toda hora? Toda hora tem? Ou tem hora, tem momento que só tem gametófito e não tem esporófito? Professora, já tem dias que eu já estou quase com o olho seco aqui, olhando os musgos, mas até hoje nada de esporófito não. Acho que vai cortar as águas e eu não vou ver. E olha, para você ter uma noção, aqui do lado na minha casa, na janela, eu olho todo dia e tem um monte de esporófito olhando para mim, dando bom dia. Né? Só porque eu não estou preocupada, mas depois eu vou tirar uma foto para mandar para vocês, botar lá no Ava. Então, assim, depende muito de como ele está se comportando do ponto de vista, né, reprodutivo. Então, não é toda hora que a gente vai ver a produção de esporos. Eu vou falar um exemplo, a gente não entrou ainda em pteridófitas, mas eu tenho uma pteridófita aqui em casa que nunca deu esporos. Nunca. Desde a pandemia que eu comecei a plantar ela, essa espécie em especial, e ela nunca produziu esporos. Nunca. Então, tem isso, né? Assim como a gente tem fanerógamas que nunca floriram, né? Nunca floriu, tem planta que a gente nunca vê flor, e ela vai continuando ali o seu processo, vai só crescendo do ponto de vista da reprodução assexuada, e a assexuada não faz, né? Assexuadamente ela vai perfilhando e vai crescendo. Então, é bem interessante essa observação, vocês façam, que vocês vão aprender bastante. Eu disse que eu não ia falar sobre esse assunto, né? Mas eu não sei, será que eu falo? Será que eu dou uma pincelada aqui? Pode falar, professor. Será que eu peço ajudas universitárias? E aí? Vamos lá. Então, eu acho que eu vou começar a pedir ajuda e a gente vai conversando. Eu vou começar com a Evilane. Depois eu vou pedir ajuda para o universitário. Deixa eu ver quem vai ser. Yuri. Depois o Gabriel Mendes. Maria Nilda. Vamos lá? Vamos começar? O Adrian disse que me ama. Ai, Adrian, coração para você. Eu não te conhecia ainda. Verdadeiro. Por gentileza, eu quero que você comece e eu vou ajudando. Eu quero que vocês falem, porque aí a gente vai conversando junto. Vamos, Evilânia.
porque senão teus colegas vão ficar com raiva, porque vai demorar. Abre esse microfone. Professora, eu acredito que começa aí com gametófito, né? Então, a gente pode começar o ciclo a partir daqui e depois a gente vai para cá. Então, você observa que você tem aqui, apesar da imagem não... Eu vou tentar aumentar um pouco para melhorar a visualização. Acho que vai ficar melhor assim. Vai ficar melhor. A gente tem aqui o gametófito feminino e o masculino. Então, dentro daquele emaranhado de plantas que está aqui, a gente tem, né, indivíduos que vão produzir os gametas masculinos e os gametas femininos. Professora, a senhora pode ir passando para marcar, para a gente ir visualizando? Passando... Aqui? Sim. Tá. Então, a gente tem aqui no ciclo, né? A gente vai começar por essa partezinha aqui. A gente tem o gametófito masculino. Olha aqui, como é que está escrito aqui? N. Isso significa o quê? É número? Não, é haploide. Exatamente. E aí a gente tem aqui o anterídeo, que vai liberar os anterozoides. Então, esse gametófito masculino, foi dado um zoom nele, ele tem essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura é o anterídeo. O anterídeo, ele é o responsável por produzir os anterozoides, que são esses gametas aqui, ó. Eles têm flagelos. E vocês estão vendo que tem um componente azul aqui, não tem? Simbolizando quem? A água. A água. Exatamente, Fabiana, Deusimar, quem falou. Então, a gente tem a água. A água é um fator limitante. É um fator limitante. Por quê, professora? Porque se não tiver água, não vai ter isso aqui. Então, tem que ter a água para fazer o processo. E aí, no momento que essas gotículas encontram aqui os anterozoides, como eu falei para vocês, eles vão se deslocando e vão nadando até chegar aqui no gametófito feminino, que continua o quê? Haploide. E ele tem aqui, ó, eles pegaram, deram um zoom, tem essa estrutura que a gente chama de arquegônio, que é diploide e guarda a oosfera aqui. A oosfera, ela é imóvel, gente. Ela não sai desse lugar. Então, ela depende que esses anterídeos cheguem a partir da água, gotícula de água que vai cair aqui dentro, e eles fecundem. Então, aqui é o processo de fecundação. Quando falo em fecundação, do ponto de vista genético, você já vai entender que houve a fusão de duas células haploide. Formou o que a gente chama de zigoto. Esse zigoto, ele muda a sua ploidia. Então, agora ele fica diploide. Né? Então, você tem ali, nessa situação, o zigoto 2N. Tá? Por que ele é 2N mesmo? Porque o anterozoide fecundou a oosfera e cada um sendo haploide, juntou, fica 2. O que vai acontecer a partir de então? Então, esse gametófito feminino, ele continua N, mas ele tem uma estrutura, que é o arquegônio, que vai se diferenciando depois da fecundação e vai formar o esporófito jovem. Ai, professora, pelo amor de Deus, o esporófito é fruto da fecundação da oosfera com o anterozoide. E ele vai formar, a partir de várias mitoses, o esporófito jovem 2N. Então, aqui, ó, a gente está com um esporófito jovem. Então, ele vai se multiplicar. Vai se multiplicar a partir das mitoses sucessivas. Então, o gametófito continua crescendo. É muito parecido mesmo. É bem parecido com a biologia reprodutiva das plantas superiores, tá, gente? O gametófito vai crescer, aqui os rizóides fixando ele continua N, mas quem é que está crescendo também? O esporófito, que a gente tem a seta e a cápsula. Na cápsula,
vai ter o processo de meiose. Para quê? Para formar os esporos. Então, essa cápsula, ela vai sofrer aqui dentro, as suas células vão sofrer o processo de meiose. Aqui ela abre a estrutura em forma de opérculo, e aí os esporos são eliminados e vai passar todo o processo que a gente já viu. Então, esses esporos, eles vão passando aqui, vão sendo eliminados e eles vão se fixar. Se ele for um musgo de granito, ele vai fixar no granito. Se ele for um musgo que vai ficar no caule de uma árvore, ele vai ficar lá quietinho. E aí, o que vai acontecer? Esses protonemas aqui, que são essas células que vão se dividir, vai dar origem aos gametófitos. E aí a gente tem aqui o gametófito masculino e o gametófito feminino, e aí todo o ciclo continua de forma até começar a continuar os grandes adensamentos. Esse ciclo, ele é para os musgos, tá? Para as briófitas, como você escreveu bem aí, filobriófita, tá? E aí, esse seria o ciclo do musgo verdadeiro. O da hepática muda um pouquinho por conta de algumas estruturas que aqui não estão presentes, mas ele também depende da água, ele tem o anterídeo, a osfera. Na verdade, a literatura fala que é muito similar. A diferença está só em relação a alguns componentes, porque o musgo ele tem ali uma multicelular, tá bom? Então, nesse caso é o Brídea, classe Brídea, que são filo briófita, musgo verdadeiro, tá bom, gente? Musgo verdadeiro. Esse aqui é o ciclo do musgo verdadeiro. O que eu disse para vocês é, estudem o ciclo de todas as briófitas, principalmente dos musgos, tá? Para vocês poderem responder bem a questão. Já estou dando, assim, uma mega dica. Pega quem quer. Então, agora, para a gente finalizar, vamos fazer o quiz. A gente já está com um mega atraso. Meu Jesus amado, eu falo demais. Eu vou prometer a vocês que a gente não vai se atrasar, tá bom? Na próxima aula. Eu vou tentar projetar aqui o quiz, que eu não sei como é que faz, porque eu sou da geração Y, não sou da Z, mas eu acho que eu vou conseguir, tá bom? Ao vivo em cores. Eu vou transmitir ele aqui para vocês. Parar aqui e vou compartilhar a tela. Eu particularmente, não uso, mas vai dar certo. Está dizendo aí que está carregando o pingo, João. Vamos ver se vai dar certo. Aguardando participante. Eu acho que vocês têm que escanear aqui para vocês participarem, tá? Ó, escaneei aqui, ó. Escaneei esse QR Code. O PIN para vocês jogarem é esse aqui. Vamos lá, gente. Ah, vocês estão usando o celular. Oh, meu Deus. É verdade. Professora, eu estou usando o celular, professora. Poxa vida, é mesmo. Então, vamos fazer assim. Quem puder usar, quem não estiver usando o celular, beleza. Senão, eu vou iniciar aqui e a gente faz junto, tá? Era só um pouco que está carregando. Lá na minha... Ah, tá bom. Mas tem outras pessoas que já conseguiram. Quem não conseguiu, não se preocupe, a gente vai fazendo junto aqui. Eu vou anotar ele aqui. Pode responder no chat. Tá? Aí eu vou botar para iniciar, e aí vocês vão ter 10 segundos para responder. Aí coloca no chat e a gente vê qual é a resposta correta, de acordo com as respostas. Tá bom? Deixa eu ir lá na minha tela. Vamos lá. Iniciar.
Vocês estão vendo, né, gente? Sim. Marquem a resposta que vocês acham que é correta. Em relação aos hábitos das algas, marque a alternativa correta. Ocorre em águas doces e salgadas? Apenas. Ocorre em águas salgadas e ambientes terrestres, mas não em águas doces. Ocorre em águas... Já. Qual é a correta? Quem marcou? Ocorre em águas doces e salgadas apenas. Infelizmente não acertou, porque ocorre em águas doces e salgadas e também em ambientes terrestres. Vocês acreditam que tem alga que vai para ambiente terrestre, mas ambientes que tenha umidade? Então, a resposta correta, para quem marcou, colocou aqui o retângulo laranja ou coco queimado, né? Tá mais para coco queimado, é o correto, tá bom? Vamos lá. Eu não estou vendo a tela lá no Google, então eu só consigo ver essa aqui. Avançar. Vamos lá, 2. Qual das algas abaixo é responsável pela produção de água? Vamos lá, gente. Por favor, acertem. Tá acabando o tempo. E aí, a resposta correta é quem? Algas vermelhas, tá bom? Então, as algas vermelhas são responsáveis pela produção de água. Vamos lá, continuando. Professor, isso é muito rápido. Quando eu vou digitar, já passou? 20 segundos. 20 segundos. A Nilda está no ranking, viu, Nilda? Tá arrasando. Professora, Diga. o que significa água? Água como ele simula como se fosse um carboidrato da alga. Ele é como se fosse um material gelatinoso que elas produzem, tá bom? Vamos lá, não é uma característica de uma criptógama. Marque. Parou. Então, possuem apenas organismos pluricelulares. Não é uma característica de uma criptógama, viu, gente? Porque não tem só organismos pluricelulares. Tem organismos unicelulares, as cianobactérias, as algas unicelulares. Então, essa seria, ninguém marcou, que triste. Eu espero que quem está lá no chat tenha marcado que possuem apenas organismos pluricelulares. Não é uma característica, não é uma característica. Mas as diatomáceas podem ser pennadas e cêntricas, as criptógamas incluem fungos, plantas e algas, e apenas as pteridófitas possuem tecidos condutores. Então, não é a de vermelho, tá? Vamos lá, quem é que está no ranking? Nilda continua no ranking. Quarta questão, vamos lá, gente. Repetiu, foi. Poxa vida. Não era para ser. Vou pular essa aqui, que repetiu. Briófitas são plantas avasculares simples que vivem em ambientes úmidos e podem ser divididas em... Vamos lá, todo mundo acerta, por favor. Três, dois, um. Graças a Deus, mas todo mundo acertou. Hepáticas, antóceros e musgos. Vamos lá. Mudou em um ranking, mas a Nilda continua. Nilda está com tudo. Marque a alternativa correta sobre as plantas avasculares. Correta, presta atenção. Marque aí que vocês acham que é certo. Por favor, não errem que essa está dada. Facílima. Não possuem raízes e caules, nem tecido especializado em condução de água. Gente, pelo amor de Deus, elas não absorvem a água do solo pela raiz e conduzem pelo xilema, elas não têm isso. Então, quem marcou a verde acertou.
tá? As demais, todas erradinhas. Teve gente que subiu, mas a Nilda continua a grande vencedora até o momento. Sobre o ciclo de vida e reprodução das plantas avasculares, assinale a alternativa correta. Correta. Vamos lá. Vamos ver. O gametófito é o estágio dominante, duradouro e é haploide. Essa é a resposta que ninguém, infelizmente, marcou, tá? Mas essa é a resposta certa, viu, gente? Então, lembra, eu falei isso aqui hoje. O gametófito é o estágio dominante, duradouro e ele é haploide. Eu até falei no finalzinho, né, que a gente tem ali o gametófito e muitas vezes a gente nem consegue ver o esporófito em algumas fases do desenvolvimento, só vai ver em demorados períodos. E aí, então, essa seria o que a gente tem de resposta correta. Tá terminando, vamos ver aqui o ranking. 8. Sobre as marchantia, assinale a proposição verdadeira. Ali apresentam, tá, gente, estômatos nos seus gametófitos. Não apresentam estômatos nos seus gametófitos. Infelizmente, ninguém marcou. Se você não sabia, você já podia, sim, só de acordo com o que você já estudou. Os esporos, eles são haploides, gente, então já não seria essa aí. O esporófito não é o estágio dominante. E ele não é haploide. E o arquegônio, ele não abriga o embrião, que vai ser disperso pelo vento. Então, essa aqui, de cara, você já saberia que a verdadeira é essa aqui. Não apresenta estômago nos seus gametófitos, tá? Infelizmente, as 4 pessoas que responderam não acertaram. Vamos lá. É bom para vocês verem os pontos que vocês precisam melhorar nos estudos de vocês. 9ª, penúltima. Os musgos verdadeiros possuem gametófitos do tipo... Vamos lá, gente. Pinnados, talosos e folhosos, talosos. Apenas folhosos, gente. Pinnados, talosos, folhosos são nomes morfológicos dos gametófitos, mas para musgos verdadeiros, apenas folhosos. Então, é uma questão que vocês, infelizmente, ninguém acertou. Ai, meu Deus. Vamos lá. Tem a última. Sobre o ciclo de vida de um musgo, a alternativa errada é... Errada, tá, gente? Errada. Quem colocou os rizóides são unicelulares acertou. Muito bem. Vamos lá. Avançar. Vamos ver o pódio. 3º lugar. 2º. Nilda, você ganhou a sua coroa. E a gente ainda tem o 4º e o 5º lugar, Cris e João. Sim, gente, eu sou bem iniciante nesse tipo de quiz, tá? Estou aprendendo, mas assim, qual foi o objetivo principal, né, para a gente ter essa